noite. Esse é o canal Força Educação e eu queria conversar com vocês hoje sobre as polêmicas do WhatsApp. Antes, eu queria falar de alguns colegas que têm me ajudado muito. Um é o Matheus 11, que pediu para me citar ele aqui e tem ajudado bastante o canal. O outro é o Jasper RX. Quem gosta de nostalgia, assistir Tokusatsu, canal é esse. Polos TV, meus dois amiguinhos, como eu falei já anteriormente. Javier C. Moura, um músico excelente, espanhol. M. Oliveira, um canal de orações muito bom, faz muito bem ao espírito, faz muito bem à mente. Senhor Zoeiro, que propôs esse vídeo. Vit Games, Tininho Play, Zica Mobile, Michael Charles Nunes, Paulo Street, Cena BR, filmes excelentes. Quem quiser assistir no YouTube de graça, excelente, indico demais. Pois bem, as polêmicas do WhatsApp que eu quero tratar hoje são em número de 5. A primeira delas é o jogo da baleia azul. O jogo da baleia azul, ele ficou mundialmente famoso a partir do ano de 2016, provavelmente proveniente de círculos de jovens na Rússia. O jogo consistia em 50 desafios que eram emitidos em grupos de adolescentes e que esses 50 desafios consistiam em a pessoa ir promovendo uma série de ações, e essas ações eram muito violentas. Iniciava uma coisa bem simples: assistir um filme de terror sozinho, fazer um bullying com um colega, e depois iam para agressões, até mesmo mutilações. Dos desafios consistia em gravar na própria pele a imagem da baleia, a traseira da baleia. E por fim, em alguns casos, dizem que o último desafio seria a retirada da própria vida. O jogo foi associado a 200 mortes ao redor do mundo. E um grupo de jovens na Rússia chegou a ser detido para explicações. Outro jogo muito semelhante, já de 2018, foi o jogo da Momo. O jogo da Momo, assim como o jogo da baleia azul, se iniciou na rede social Facebook, mas ganhou o mundo através do WhatsApp. No que consistia o jogo da Momo? Um chatbot, um robô cibernético, ele disparava uma série de desafios para grupos de WhatsApp e de Facebook, mas principalmente o WhatsApp, de jovens. E nesses desafios consistia em desafiar as pessoas a ligarem para um número uma determinada hora da noite. O número era proveniente geralmente do Japão, ou México, ou Colômbia. E quando as pessoas ligavam, aparecia uma imagem bastante terrificante do que parecia ser uma mulher bastante feia, horrenda mesmo, com olhos bastante sobressaltados. Algumas descrições falam olhos esbugalhados, sorriso cortado à faca e uma pele de uma pessoa já falecida. Pois bem, esse era o primeiro desafio. Depois que você passava por isso, se você entrasse, ligavam mandava uma nova mensagem no grupo, desafiando você a ligar para aquele número uma segunda vez. E aí apareciam cenas horríveis de acidentes de trânsito, decapitações, alguns decepamentos de membros. E isso provocava nas pessoas uma série de lesões psicológicas, algumas até lesões físicas. Teve pessoas que relataram que não conseguiam mais dormir, de terror, de pânico, e começava-se depois a ligarem de outros números, exigindo que a pessoa pagasse determinados valores para reaverem determinadas informações que eram contidas nas suas contas e que, se não fossem devidamente pagas, ou seja, o crime de extorsão, a pessoa teria vazado os seus dados. Essas duas polêmicas são relacionadas a desafios, mas muito relacionadas também à depressão. Então é muito bom que os pais saibam disso e que se aproximem dos seus filhos. Uma terceira polêmica aí, bem próxima, aconteceu agora em junho, entre maio e junho de 2018, foi na Índia. Em que consistia? Uma série de mensagens falsas divulgava que havia um grupo de pessoas que estariam sequestrando crianças, inclusive para a retirada de órgãos para vender no mercado negro. Diante dos boatos e das imagens das respectivas pessoas acusadas, houve linchamentos na Índia.
e se descobriu que as pessoas não tinham nada a ver com aquilo, eram inocentes. Então o Facebook adotou a seguinte medida: o limite de encaminhamentos ou compartilhamentos. Na Índia, para você ter uma ideia, você só pode compartilhar uma mensagem com até 5 pessoas ou 5 grupos dos quais você pertence. No mundo, esse limite é de 20. Uma outra polêmica aí no Brasil aconteceu nos anos de 2015 e depois se repetiu no ano de 2016. Em 2015, o WhatsApp ficou bloqueado por até 48 horas. Por que aconteceu esse bloqueio? Por determinação judicial emanada da Justiça de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e que foi determinada esse bloqueio porque a rede social recusou-se a entregar os dados dos usuários que estariam envolvidos em cometimento de crimes e delitos. Com base no que seria a lei do Marco Civil, foi-se bloqueado o WhatsApp por 48 horas. Em 2016 aconteceu de novo pelo mesmo motivo. Pessoas envolvidas com crimes, estariam controlando da penitenciária as ações de grupos organizados, grupos para cometimentos de crimes. E como o WhatsApp recusou-se a revelar, quebrar o sigilo telefônico, chamado sigilo de dados, dessas pessoas, das pessoas investigadas, foi determinada inclusive a prisão do vice-presidente do Facebook para a América Latina. E isso acabou gerando toda uma discussão jurídica que acabou resvalando no STF. E o STF exarou uma decisão que proíbe o bloqueio do WhatsApp e também de algumas redes sociais semelhantes com base em apenas uma decisão judicial de primeira instância. Essa é mais uma polêmica. No Brasil, nós tivemos uma outra polêmica ainda, agora já no ano de 2018. Segundo o jornal Folha de São Paulo, durante o segundo turno, mas no final do primeiro turno já, mas principalmente no segundo turno, um grupo de empresas teriam contratado outras empresas que teriam influências sobre o WhatsApp para disparos de mensagens falsas, as chamadas fake news, contra um determinado candidato da esquerda, o senhor Haddad, Fernando Haddad, que concorria pelo Partido dos Trabalhadores. As mensagens falavam muito mal dele e que consistiam em tornar o candidato à presidência, hoje presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, um candidato mais agradável ao público e impedir o crescimento do senhor Fernando Haddad, que estava crescendo muito. E as mensagens teriam sido pagas através do chamado Caixa 2. O WhatsApp chegou até a divulgar uma nota em que cogitava também limitar o número de encaminhamentos aqui no Brasil para grupos e para pessoas, mas até o momento não ficou definido que isso iria acontecer pós-eleição. Ficou limitado, restrito ao período eleitoral. Estes são alguns dos exemplos que a gente poderia dar. Eu poderia dar outros exemplos, mas esses eu quis me ater porque são os exemplos mais fortes. Esses jogos de desafios tem vários outros, não só o da Momo, não só o da Baleia Azul. Nós precisamos estar próximos das crianças e dos adolescentes, nós adultos. E nós precisamos também dar apoio. Nós precisamos que as pessoas saibam que existe um problema sério chamado depressão. E nós, adultos, somos os responsáveis por acolher nossos filhos, nossos jovens, e dar carinho, e dizer também eu te amo. Essa é uma iniciativa do nosso canal. Se você gostou, compartilha, deixa o like. Se quer sugerir uma outra matéria para a gente conversar, pode indicar, eu terei o maior prazer de pesquisar e conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Força Educação. Uma boa noite a todos.